Bem-vindo ao meu canal Moacir Nóbrega Oficial. Tema: Francisco o Pregador e seus amigos. Francisco, depois da mudança de hábito, percorreu cidades de toda a Itália, também em Assis, pregando o Evangelho em porta, em bar, em comércio, em vários lugares. Ia também nas igrejas, pedia ao sacerdote para poder evangelizar, fazer a pregação, e muitas vezes era negado. Mas Francisco saía de uma porta da igreja, entrava na outra porta, pedindo ao sacerdote para poder pregar, e então o sacerdote muitas vezes deixava Francisco fazer a pregação. Francisco, numa certa noite, ele passando perto da casa de Bernardo, este então o convidou para ir na sua casa e lá conversaram muito durante a noite. E Bernardo o convidou então para dormir na sua casa. Ele aceitou Francisco e ali os dois dormiram, praticamente um perto do outro. Bernardo deitado, pensativo e não estava dormindo, em toda aquela situação que Francisco conversara com ele, de repente Francisco saiu da sua cama, se ajoelhou e olhou para cima de mão posta e dizia repetidamente: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. E com essas palavras repetidas, foi até praticamente ao clarear da manhã. Quando acordaram, Bernardo ficou pensativo e Francisco tomou o seu café e foi embora para a igreja de São Damião. E Francisco continuava a buscar material e sempre com aquelas palavras: quem me der uma pedra terá então um presente. Quem me der 2 pedras ganhará 2 presentes. Quem me der 3 pedras também ganhará 3 presentes. E assim tinha também um sacerdote. Esse sacerdote ele vendia pedras para Francisco então reconstruir a igreja de São Damião. Vendo assim o sacerdote e após também estava pensando muito sobre Francisco e o que ele fazia por toda Assis, em parte da Itália, ficou matutando, qual era a sua própria vida, a sua própria vocação. Bernardo, então, de tanto matutar, ele foi até o encontro de Francisco, lá naquela igreja de São Damião, e ali os dois ficaram conversando, e após também aqueles rumores, aquele padre que vendia as pedras para Francisco também foi até Francisco, e havia um outro amigo de Francisco, foi também ter com Francisco e ali conversavam, e outros foram chegando aos poucos e resolveram abrir então o Evangelho. E o Evangelho foi o Evangelho de São Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vende tudo
e dá aos pobres e me siga. Foi assim que Bernardo voltou para casa e até mesmo alguns outros voltaram para casa e Bernardo então ele vendeu todas as coisas dele, tudo que pertencia a ele e deu aos pobres, distribuindo na praça de São Jorge. E o sacerdote Silvestre, que vendia as pedras, também, ele foi e pediu então permissão para poder passar a viver com Francisco. E assim tantos outros também vieram, Pedro Catani, Junípero, né? E tantos outros ficaram ali com Francisco na reconstrução da igreja de São Damião. Precisamos também rever a nossa vida, reconstruir a nossa vida. Deus nos chamou para quê? É isso que devemos questionar. Para ficar dentro de nós mesmos? Para ficar com medo das coisas que podem nos acontecer? Ficar trancafiado numa mentalidade de um evangelho que não tem movimento e às vezes não tem movimento em nossa vida? Deus se faz movimento, Ele vem até nós e nós também devemos ir até Ele. Precisamos ir até a Jesus, precisamos encontrar um novo significado na nossa vida. Precisamos nos fortalecer cada vez mais e buscar o entendimento de seguir a Jesus aos passos e as pegadas desse mesmo Cristo que vai à nossa frente nos convidando e também, com certeza, possamos fazer parte de uma família maior, dessa família cristã, que hoje em dia muitos ainda não conhecem Jesus Cristo. E a volta dele já está tão perto, muito perto de que muita gente imagina. Ele vem, ele está próximo, mas antes dele chegar, ainda vai acontecer muitas coisas ruins, profetizada pelos santos, profetizada por Nossa Senhora. Precisamos nos agarrar na fé, nos agarrar em Jesus, porque a igreja ela pode estar sendo dividida e a igreja, muitos pastores, muitos padres, muitos irmãos religiosos, muitas irmãs religiosas estão confusas e seguindo uma doutrina diferente da igreja ao qual ela veio proclamando desde a época dos discípulos do próprio Jesus Cristo. Então devemos seguir a tradição, devemos seguir toda aquela tradição que Deus nos ensinou através de Jesus Cristo, através dos discípulos. Que possamos fundamentar a nossa fé em Deus, porque a igreja está sendo perseguida. A igreja hoje está sendo fechada à força pela ONU, pela OMS. Amanhã ou depois podemos não ter mais o Cristo Eucarístico para adorar e nem comungar. Aqui eu fico hoje com essa reflexão. Até o próximo vídeo. Não esqueça de o seu like, inscreva-se no meu canal.
paz e bem.